Oi, meus amores, como vocês estão? Espero que esteja tudo bem com vocês. Olha só, vamos lá estudar. Pega aí teu livro de matemática, gente linda de Olinda, e vamos lá ajudar onde a gente tinha parado. A gente já tinha falado um pouquinho sobre polígonos e a gente vai continuar falando sobre polígonos, né? Tem um exercíciozinho aí pra gente, eu creio que concluir sobre polígonos. E que está na página, deixa eu ver aqui, gente, que está na página 80, não é isso? Classificando os polígonos. A gente vai classificar os polígonos, ok? Só lembrando que o que é polígono, gente? Vamos relembrar? Polígono é uma figura plana, geométrica, né? Uma figura geométrica plana, com contornos fechados. Se tiver um contorno aberto, não é um polígono. Formando apenas por linhas retas, não pode ser linhas cruzadas, né? Aí isso sim são chamados de polígonos, ok? Então, triângulo é um polígono, ok? Um quadrado é um polígono. E a gente vai ver aqui classificação dos polígonos. Aí a gente vai observar aí quantos lados ele tem. A gente vai observar aqui na página 80, tá bom? E tem aí, ó. Observe algumas representações de polígonos e escreva o número de lados de cada um. Então, tem os lados do polígono, aí a gente tá vendo aí o triângulo, ele tem quantos lados? A figura B tem quantos lados? A gente sabe que o triângulo tem 3, né? Aí a gente tá vendo outro polígono aí, que a gente tá vendo as pontinhas, os vértices, e tá vendo os lados, 4 lados, e temos a letra C também, que vocês vão responder. Então, no segundo, você sabe o nome dos polígonos apresentados na atividade 1 com teus colegas e ao professor. Então, bora lá, vocês respondem para mim qual o nome de cada polígono desse. Quero ver, a gente já estudou sobre isso, não foi, gente? Os polígonos, no quarto ele diz, podem ser nomeados conforme o número de lados. O polígono que tem 3 lados, eles são chamados de quê? Muito bem, triângulos. Observe alguns exemplos de triângulo. A gente acha sempre que triângulo é aquele, os 3 lados estão igualzinhos, mas os triângulos eles podem vir de forma diferente. Tendo 3 lados é triângulo, tá, gente? Então, olha só aqui. A gente tem esse que é um triângulo. Um triângulo é um triângulo. Não tem 3 lados, ó. 1, 2 e 3. Aí a gente tá vendo aí que também tem um dos ângulos, um dos vértices e um dos lados. Então tem aqui, ó, um dos ângulos. A gente tá vendo aqui, tem um ângulo, né, que é essa partezinha aqui, ó, dentro é um ângulo, né? A gente já estudou o ângulo reto, já estudou um ângulo maior do que reto e um menor que reto, né? Então, um dos ângulos, um lado, o outro lado e um vértice, que é o ponto de encontro, né? Lado é essa partezinha aqui, ó. Preste atenção, para vocês não confundirem. Lado é a parte, ó. Deixa eu botar pro lado que tá pra gente ver melhor. Lado é essa partezinha aqui, ó, tá? Lado é essa partezinha daqui da linha toda. Aí, ó, vem aqui, ó. Vértice é a partezinha que se encontra. Esse lado não se encontrou com esse, aí esse é o vértice, ok? E ângulo é a parte de dentro. Aí tem o vértice onde se encontra aqui, bem pequenininho. E aqui é o ângulo, tá? Quando a gente mede, a gente vê que qual o tamanho do ângulo. Aí o vértice ele pode ser o quê? O ângulo, esse triângulo ele tem 3 vértices, né? Porque ele tem 3 pontos que se encontram. O triângulo ele também tem o quê? 3 lados, certo? E ele também tem 3 ângulos, tudo igualzinho. Então, o triângulo tem quantos vértices e quantos ângulos? Aí eu acabei de falar, você responde aí e coloca. Deu para entender? Só em olhar aqui a gente já entendeu. No quarto, os polígonos que tem 4 lados, eles são chamados de quê? Triângulos 3 lados. 4 lados se chama quadriláteros, tá bom, gente? Então, ó, tá mostrando aqui, ó, um dos vértices, tá? Polígonos que tem 4 lados são chamados de quadriláteros. Observe alguns exemplos de quadriláteros. É a mesma coisa do triângulo. Nem todo quadrilátero... Ah, tia, mas um quadrado pode ser um quadrilátero ali, é um quadrilátero.
Mas ele não é obrigado a ser todo quadrilátero ser igual, não. Há um quadradozinho com todos os tamanhos iguais, não. De jeito nenhum. Ele é um polígono, só que não é necessariamente ser um quadrado com todos os tamanhos iguais, não. Então, tem aqui, ó, um dos vértices, a mesma coisa. O vértice é o ponto que se encontra. Já pode ser um vídeo sobre isso, né? Tem os lados, que a gente está encontrando aqui um lado, 2, 3, 4, que é a ponta que se encontra com a outra bem, né? Os ladinhos. E um dos ângulos, tem o ângulo, né? Que é a parte de dentro, né? 4 ângulos. Então, a gente tá vendo aí, ó. A gente encontra também um quadrilátero aonde, gente? Na bandeira do Brasil, né? Aquele contornozinho que a gente pinta lá, de amarelinho, ele é um quadrilátero, tá bom? Aí, olha, como é que a gente encontrou aqui, gente? Olha só os quadriláteros, como tá no livro de vocês. Olha, 4 lados. E a gente encontrou também aqui a mesma coisa, um vértice, outro vértice, outro vértice, outro vértice. O ângulo dentro, tá? Tá bem vermelhinho aqui por dentro, 4 ângulos e os lados aqui. Tô mostrando passo a passo para vocês, pra gente não ter dúvida. Aí ele pergunta, os quadriláteros têm quantos ângulos e quantos vértices? Mesma coisa, tá bom? Vértice é os pontozinhos que se encontram. Se eu me encontro aqui embaixo também, me encontro do outro lado. Do outro, então, estou com 4 vértices e 4 lados. Ângulos também. Os polígonos que tem 5 lados, como é que se chama, gente? Muito bem, pentágonos. 3 lados, eles são chamados de triângulos. 4 lados, quadriláteros. Eu pensei que era quadrado, a gente tá falando de polígonos, tá, gente? 5 lados, pentágonos. Observe os pentágonos abaixo e complete a frase. Mesma coisa, mostrando os lados do pentágono, mostrando o ângulo do pentágono que é dentro, né? Tem 5 ângulos, tem 5 lados, tem 5 vértices, pontos que se encontram. Da mesma maneira. Aí, ó, os polígonos que tem 6 lados são chamados de... Aí sim, aí você vai completar embaixo. Cada pentágono tem quantos vértices? A gente falou agorinha. E quantos ângulos eles querem saber também. Você vai lá e completa. Sempre a dica, gente. Se tem 6 lados, 6 vértices, 6 ângulos, 6 lados. Triângulos, 3 lados, 3 vértices, 3 ângulos. Não tem pra onde correr, tá? Mas agora, se eu tenho 6 lados, triângulo, 3 lados. 4 lados, quadriláteros. 5 lados, pentágonos. E 6 lados, hexágono, tá bom? Observe. Aí, olha os hexágonos aqui, gente. A mesma coisa, tá bom? Fico repetindo pra gente ficar se apropriar do conhecimento. 6 lados, olha os lados. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá? Os vértices onde se encontram, tá? E os ângulos que estão dentro. Ele faz a mesma pergunta, quantos vértices e quantos ângulos tem o hexágono, tá bom? Aí no 7º, usando uma régua ou um esquadro, desenhe um triângulo e um quadrado, né? Tem que ter triângulo e quadrado, são lados iguais, tá bom, gente? São polígonos de lados iguais, ok? Compare seu desenho com o de um colega, eles são iguais, o que eles têm de parecido. Então, coloca aí, faz o teu, aí o colega também vai colocar o dele e a gente vai ver o que é que tem de parecido, se estão semelhantes. Vamos aí para a página 82 e agora a gente vai falar um pouquinho sobre círculo e circunferência, tá bom? Círculo e circunferência. Quando a gente tá falando em círculo e circunferência, a gente lembra logo de que, gente? Da representação dos aros olímpicos, né? Não são aqueles círculozinhos, aquelas circunferências. Então tá aqui, ó. Abre aí a página que a gente tá dando uma olhadinha aqui, ó. Os círculos da circunferência. Aí, olha, a figura ao lado é a principal representação gráfica dos Jogos Olímpicos. Nas cores azul, amarela, preta, verde e vermelha. Sobre um fundo branco, os aros olímpicos representam o quê? A união de 5 continentes, né? Então, o professor de 5º ano, ele pediu aos alunos que fizessem no caderno os 5 aros olímpicos. Veja como Juliana fez para representar o aro. Juliana, ela pegou o quê, gente? Eu contornei uma tampinha de garrafa para desenhar um aro. Olha só, ela pegou uma tampinha de garrafa e obtive esta figura. Então, a figura de Juliana desenhou, lembra o quê? Uma circunferência.
Porque se você pegar qualquer formatozinho arredondado, arredondo mesmo, ela obteve o quê? Uma circunferência. Como você faria para desenhar esse aro? Explica aos colegas e professor. Você podia colocar uma tampinha também, como ela colocou. Podia colocar também... Se eu tivesse aqui, por exemplo, eu tenho aqui o cilindro, né? Aí, ó, eu colocaria também uma latinha. O cilindro para mim podia ser uma garrafa, né? Uma lata de óleo e dava para desenhar. Então, explica aí. Observe a cena e responda. Eu carimbei uma das bases dessa peça e obtive um círculo. Ou seja, mesma coisa, como se eu te pegasse esse cilindro aqui, ó, e pintasse ele. Quando eu colocasse ele no caderno, ia ficar o quê? Justamente o formato do círculo, né? Da circunferência. Aí já ele disse, eu contornei uma dessas bases dessa peça e obtive uma circunferência. Então, olha... Qual a diferença entre a figura obtida pela menina e a obtida pelo menino? Observe com os colegas e o professor. Olha a diferença. Uma colocou lá no carimbo e ó, saiu tudo preto, tá? O outro ele não pintou, ele só fez contornar ao redor e apareceu sem ser a mancha, só o contorno. Qual foi a diferença dos dois, gente? A gente vai perceber que o círculo é o contorno, mas o preenchimento e a circunferência é somente o contorno. Então, veja, a gente percebe o quê? Que o círculo é um contorno, mas o preenchimento que ela fez, ó, o contorno, mas o preenchimento, que ficou tudinho preto. E a circunferência é somente o contorno, a circunferência só é a linha. Tá? Só a linha que o menininho fez, aquilo ali é a circunferência, tá? Só a linha. Já a menina, ela fez o círculo, ok? A menina fez o círculo porque ela preencheu, ficou tudinho preto, ela fez o círculo, bem destacado. O menino, ele fez a circunferência. Então, olha, só para diferenciar, ó, círculo preenchidinho e aqui fez a circunferência, que foi só o contorno. Aí, olha só, veja como podemos desenhar uma das circunferências sem precisar contornar um objeto. Aí aqui faz de conta que eu não tenho esse objeto e eu quero contornar. Aí ele deu uma ideia bem legal, ó. Pegue um pedaço de barbante de 15 centímetros, por exemplo, amarre uma das pontas de um lápis e a outra em outro lápis. Olha que interessante, né? Fixe um dos... Isso é para quem não tem o compasso, que a gente vai mostrar aí, ó. Fixe um dos lados no ponto e gire outro, esticando bem o barbante, sem deixar que ele enrole ao lápis que está fixo no centro. Durante o traço da circunferência, a distância entre os pontos dos dois lápis é sempre a mesma, sim ou não? Eu creio que sim, porque ó, eu boto um lápis aqui, amarro o outro aqui, começa a esticar bastante. Quando eu vou puxando, ó, se esse tá aqui, ele não vai sair do lugar, né? Quando eu vou fazendo o contorno, se eu deixar bem esticadinho o barbante e o outro lápis, né? Vai ficar do mesmo tamanho, né, gente? Faz essa experiência aí pra vocês verem. Agora, mais simples do que amarrar um no outro é você ter esse materialzinho que tá mostrando aí. A gente viu primeiro, que é justamente o menino amarrou, né? E a gente vai ver aqui, ó, ele usando já o instrumento, que fica mais fácil. Podemos também desenhar uma circunferência usando um compasso. Eu lembro na minha época de escola, a gente sempre tinha um compasso, né? Um transferidor para poder trabalhar a circunferência, porque vai ficar um barbante, por mais que a gente tente, às vezes a gente pode, não esticar direito, não sai todos os lados iguais, só se fizer bem direitinho. Então, o que é que acontece? Já no compasso, não, é muito difícil sair o erro, só se você tirar do meio mesmo. Fixando a ponta seca, porque uma das pontas do compasso, ela parece uma agulha grossa, né? Ela fixa lá uma ponta grossa, que pode até machucar, furar, né? Tem que ter cuidado.
Então ela fixa e a outra que tem uma pontinha de lápis, como se fosse um grafite. Aí ela vai. Então o que acontece? Podemos também desenhar com a circunferência com compasso, fixando a ponta seca no papel, abrindo o compasso com uma abertura qualquer. Aí você vê o tamanho que você quer da sua circunferência, permanecendo sempre com a mesma abertura, girando o compasso de modo a desenhar uma circunferência. Aí vai sair bem certinho. Aí, observando a circunferência do lado, nela o centro O foi destacado. Tem um ozinho aí, né? Usando uma régua, ligue o centro O a 3 pontos diferentes da circunferência. Quantas linhas você traçou? Então, olha, ele diz aí, ó, usando uma régua, ligue o centro O aos 3 pontos distantes da circunferência. Se é 3 pontos distantes da circunferência, então eu vou ter que traçar quantas linhas? 3 linhas, né, gente? Meça o comprimento de cada uma dessas linhas e anote. Tá? Você vai ter que anotar aí quanto é que deu e me dar a resposta. A distância entre um ponto qualquer da circunferência e o ponto O é sempre a mesma, sim ou não? Eu creio que sim. Então, faz aí e me responde direitinho que eu quero ver, ok? Então, aí tá aí mostrando direitinho, vocês vão lá no passo a passo. Pra gente terminar, a gente tem uma coisa bem legal aqui também, né? Que eu também não vou me alongar muito para não ficar cansativo. A gente tem uma coisa bem legal aqui chamada ampliação e redução de figuras. Como é que se dá isso? A gente vê a mesma figura de um tamanho menor ou maior. E Caio, ele fez um desenho em uma malha quadriculada. A malha é esse quadro aí, né? É todo quadriculadozinho. Cujos lados do quadrinho medem 1 centímetro. Depois, usando uma malha quadriculada igual à anterior, ele fez uma redução do desenho. Observe, então, olha, a malha corresponde ao quê? Ao número de quadradinhos. Então, ele foi contar e conseguiu fazer ele menor. Ele fez o quê, gente? Uma redução, tá? Então, a gente está trabalhando justamente isso, redução e ampliação, ok? Aí, o que a gente faz? No desenho original, que é o maior, a parte de baixo é uma figura plana de 4 lados, cujo lado maior mede 8 centímetros. Quanto mede o lado correspondente à figura reduzida? Se eu estou reduzindo, eu sempre vou dividir ao meio. Então, a menor, se a maior vale 8, a menor vai valer 4. Se a maior vai valer 10, a menor tem que valer 5. É sempre assim, a gente vai ter que usar as medidas, tá, gente? Senão ela não sai similar, não sai bem parecida, a ampliação e a redução. Aí ele pergunta na letra B. Os 2 triângulos que formam a parte de cima da figura, né, desse barquinho aí, do desenho original, tem ângulos retos? Sim ou não? Ele quer saber. E na figura reduzida, há ângulos retos nos 2 triângulos? Então ele quer saber, olha, esse triângulozinho aqui, ó, que a gente tá vendo, e provavelmente a gente tá vendo que são ângulos retos, né? Aí a gente sabe que ângulos retos medem 90 graus, né? Aí a gente tá vendo que nos 2 triângulos tem ângulos retos, não é isso? Na letra C, os triângulos do desenho original têm 2 lados de 4 centímetros cada um. Na figura reduzida, a medida desse lado é o dobro ou a metade dessa medida. Sempre tentando relembrar que se eu for fazer a redução, eu vou diminuir a metade, né, gente? Se eu for fazer a ampliação, eu vou aumentar o dobro, ok? Então, já estou respondendo. Na letra D, se Caio fizer uma ampliação do desenho original, de modo que as medidas do novo desenho sejam o dobro das medidas do desenho original, quantos centímetros vai medir? O traço vermelho do novo desenho, a mesma coisa, né? Essa parte vermelhinha, ele está dizendo que dá quanto, gente? Se ele está dizendo que essa parte vermelhinha mede 8, eu vou ampliar, vou deixar maior, vou fazer o dobro, tá? Então, quanto é que dá 8?
ao dobro, 8 vezes 2. Aí você vai colocar aí a resposta, não é isso? A gente tá trabalhando com centímetro, medida pequena, tá, gente? Não é metro, porque senão vai ficar enorme, nem no caderno vai dar. Então, veja na malha quadriculada abaixo e desenhe o que Gabriela fez. O que é que Gabriela fez? Na malha quadriculada abaixo, faça uma ampliação da figura que Gabriela fez. Ela deve ter o dobro da medida da figura original. Então, Gabriela, ela fez uma camisa, né? Tá demonstrando o tamanho de uma camisa. E na de baixo, você não vai fazer a redução, você vai fazer a ampliação. Lembra que a ampliação você vai dobrar o tamanho. Então, eu vou até contando pelos quadradinhos, ó. É bem fácil, gente. Ah, tia, mas eu vou ter que estar medindo. Não. Se embaixo, olha, teve 1, 2 quadradinhos, eu vou botar 4 para aumentar. Se na gola aqui, ó, teve 1, 2 quadradinhos, 4 lá em cima, tá? Não vou mostrar a minha, mas eu vou mostrar para vocês verem como é que vai ficar. Se Gabriela fez aqui a redução, ó, vocês vão ter que fazer ampliação bem maior, tá bom? Aí lembra, ó, Gabriela, 1, 2 quadradinhos, na de baixo você vai fazer com 4. Aqui também, tá vendo? Então só é contar que não tem dificuldade. Ok, gente? Aí a gente vai dar uma paradinha aí, porque na próxima aula a gente vai falar um pouquinho sobre simetria, né? Partes iguais. E a gente ainda vai estar relembrando um pouquinho lá sobre polígonos, tá? A gente vai estar terminando essa partezinha aí para futuramente estar trabalhando com localização, que é outro assunto bem interessante. Mas por hoje é só, a gente vai dando uma paradinha, porque a gente já falou hoje sobre classificação de polígonos. Vamos lembrar? Polígonos de 3 lados, triângulos, polígonos de 4 lados, quadriláteros, 5 lados, pentágonos, 6 lados, hexágonos, não foi? Vértices, faces, lados, não foi? A gente viu também sobre circunferência e círculo, assunto bem interessante, compasso. A gente viu também sobre ampliação e redução. Tá bom? Vamos ficando por aqui. Até a próxima aula. Fica com Deus. Beijinho pra vocês. Não esquecem de fazer a atividade para a correção. Ok?